Olá, vamos dar sequência à nossa produção, porque temos muito a falar desse assunto, tá? Eu quero dizer para todos que vão ouvir esses áudios que eu não estou fazendo vídeo para debates, tá? Por favor, não me ignorem, mas eu não gosto de debate, eu não gosto daquela questão da gente estar discutindo para ficar odiando uns aos outros. Não, porque está escrito. Isso eu estou falando para quem crê nas escrituras. Ou paganizado ou não, como eu falei, tem a forma de você interpretar a Bíblia, você entendendo o que é, digamos assim, adulterado, daquilo que tem origem não hebraica, mas que pode ser passado para o hebraico e trazer o entendimento. Eu não falo para pessoas que não aceitam a Bíblia do jeito. Ah, porque ela está paganizada, você falou. Não, mas não é isso não. Não é assim não. Nós temos o Rura do Altíssimo que vem nos orientar e nos dar sabedoria para entendê-la, mesmo ela paganizada. É um desafio. E algo gosta de desafio, viu? E o diabo fez isso de propósito. Para nós agora do fim, as pessoas nem imaginam. Nós somos o grupo dos 144 mil, Apocalipse, ou seja, Canon de Galúcia, capítulo 7, versículo 4. Então, nós somos o povo do fim. E você sabe que a contenda de Satanás ela foi mais árdua com o povo do fim. Sabe por quê? Porque ele morou lá dentro da cidade de Yahushua-Leim. Ele teve o privilégio de morar, eu não sei por quanto tempo, mas que essa cidade foi feita com o propósito de Yahu, de descer ela para o planeta Terra, ela sendo, como se diz, a cidade administradora do planeta. E Hassatan e os 144 mil anjos com ele, que ali habitavam, eles faziam parte do projeto. Eles iam ser assessores do próprio Yahushua. A guerra começou quando ele soube que ele não era o regente, ele não era ele que ia comandar tudo. Então Yahu deu muita capacidade àquele anjo, encheu ele de poderes, que chegou ao ponto dele questionar com o próprio Yahu. Pois é, sabendo ele que nós, homens, fomos feitos do pó da terra, aí ele aproveitou. Porque eu não sei qual é a origem do material que Yahweh fez os querubins, tá? O nome deles são querubins, não é anjo não. Anjo foi quando caíram que viraram de demônios, aí são anjos. Então, o que acontece é que quando Yahweh anunciou para eles que Yahushua, ou seja, o verbo ia se fazer carne e habitar conosco aqui, e ele ia auxiliar, ser administrativo também, morar dentro da cidade privilegiada, Yahushua Oleim. Foi aí que ele não aceitou. E por não aceitar, ele gerou exatamente um conflito lá no Shoamayal. E assim conseguiu colocar também os querubes que habitavam com ele contra Yahweh. Esse foi o motivo de Yahweh dizer: desce tu e teus anjos, agora eles já eram anjos, às profundezas, quer dizer, um planeta que estava sem forma e vazio. Quem fala isso para nós é Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. O projeto do planeta já estava em andamento, todavia não estava concluído. E Yahweh agora teve a necessidade de ter um local para colocar eles, porque uma decisão precisava ser tomada. E essa decisão, ela custava exatamente uma forma de todo o universo observar Yahweh, o seu caráter, a sua bondade. Ele é o Raviul, aquilo que eles chamam de amor. E ele não poderia provar o contrário, porque se ele agora não tivesse paciência com aqueles anjos caídos, que apenas por uma discussão exterminassem ele, aí a coisa ia pegar, todo o universo ia ficar amedrontado com Yahweh. Que apesar de Satanás não ter conseguido essa proeza que ele tentou fazer com Yahweh, mas mesmo assim o povo ainda faz com que Yahweh seja culpado de todas as coisas. Não no nome de Yahweh, mas tudo que as pessoas vão fazer que não dá certo, que de certa forma eles
não são bem-aventurados, eles culpam o Deus, né? Tu foi mexer com Deus, olha aí, de Deus não se zomba. Você lembra do Titanic? Pois é. O Titanic, o cara que, o engenheiro que fez ele, chegou a falar, isso aqui nem Deus destrói. Bom, Yahweh não, porque Yahweh não vai triscar nessas coisas não, do homem não. Mas Rassatã, que é o Deus mesmo desse século, meu amigo foi para cima. Ele não aceita desafio não, ele é cruel. Então, você já sabe que o propósito de Satanás contra nós, os 144 mil citados em Apocalipse 7,4, é porque nós fomos agora escolhidos, é desse último período, veja bem. E ao dividir o calendário em 3 etapas de 2.333 tardes e manhãs. E é muito importante isso, tá? As pessoas não sabem disso, as pessoas nem imaginam que nós temos um calendário medido pelos astros. Esse calendário ele é lua, ou seja, é sol como o grande luzeiro, porque esse nome sol é pagão. A lua é o luzeiro menor. O planeta Terra foi organizado e colocado entre os dois, tudo isso por nossa causa. Porque quando o homem caiu lá no Éden, o Éden tinha que ficar desocupado, porque o homem não podia ficar lá e comer da árvore da vida, porque ele já tinha comido da árvore da morte, e se ele comesse da árvore da vida, perpetuava ele para todo sempre. E assim Satanás teria um mundo para ele. Já pensou? Pois é, porque a árvore da vida e a da morte que Yahweh colocou lá no Éden, ela seria a mesma árvore que estaria colocada no planeta Terra. Pois os dois têm uma conjunção, estão numa órbita, tá, aproximadas. E assim eu quero dizer para vocês que Rassatã tem a maior raiva de nós. Por quê? Porque ele foi julgado. Muitas vezes a pessoa não sabe dizer, não, Satanás já foi julgado, condenado. Não, ele foi julgado. E Yahushua lá no madeiro disse, o príncipe desse mundo está julgado. Tá? Não tem como as pessoas saberem que ele está julgado se não seguir as escrituras. Agora, como é que eu posso acreditar em parte da Bíblia e outra parte eu vou dizer que a pessoa está seguindo sem... Não, você tem o direito de estudar, porque Yahweh disse, examinai as escrituras, porque julgai ter nela o quê? A vida eterna. E o diabo fez o quê no nosso período? Ele tirou exatamente as escrituras que tinham o original hebraico paleoarcaico. Tá? Tudo isso para dificultar para nós os 144 mil. Ele acredita que ele ainda terá chance de morar na nova Yahushua. Mas não esqueça que Yahushua chegou a dizer, tá? Aqui só entra os que de lá desceram. E quem desceu de lá, Yahushua desceu, Satanás não desceu, foi expulso. Então, quando ele cita assim, ele não está citando que é Satanás que vai voltar para lá, não. É o número 144 mil que ele está restituindo agora, no período do fim, como disse o profeta Daniel. É claro que lá eles comeram um pedaço digamos assim, da data, que é 2.333 tardes e manhã, e o santuário, como eles falam, que é pagão o santuário, será purificado. Então, eu quero dizer para vocês que 33 desapareceu. Mas para você conferir o que eu estou falando é certo, pegue o 7 e divida por 3, que é para você ver que não é como os adventistas me ensinaram um dia, que era 3 etapas de 2.000, tá? E aí Gregório adulterou o calendário com esse mesmo propósito, em etapa de 2.000, mas não foi assim. Então, quando completou 2.300 tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs, exatamente o que eles chamaram de 2.000 no calendário de Gregório. Faltava 33 anos ainda. E agora eu digo para você, nós estamos perto desses 33 anos. Tá? E assim, nós estamos aqui, sendo escolhidos e eleitos, colocado um selo em nossa fronte, lá no livro de Kozokiur, está dizendo que o querube que tinha um tinteiro na cintura, passando no meio da cidade, marcando na fronte dos que suspiram e gemem, por causa das abominações que está acontecendo aqui. Nós estamos vendo o quê? Quem é que não está suspirando e gemendo com
a atitude de Satanás aqui no nosso planeta hoje, tá? Todo mundo está fazendo isso. Quem tem seriedade? Olha, só as profecias nos faz saber, tá? E quem estuda calendário também, que sabe o ciclo do calendário, que pode realmente acertar que nós estamos nos aproximando do fim com rapidez. Então eu quero dizer aqui para você, querido ouvinte, que nosso objetivo não é aqui vir contar potoca, não. Não é estar desviando nada, não. Nós estamos aqui falando inspirado pelo Rura Ulhind Yalhu, tá? Porque ele nos capacita do jeito que Yahusha diz, que nos enviaria o Consolador. Essa nas palavras do João Ferreira de Almeida. Mas no original é o Rura Ulhin. Mas como essas raízes foram, de certa forma, arrancadas, o nome foi arrancado, hoje tem muita gente realmente, de certa forma, andando perdido no tempo. Tá? E assim, uma delas é a questão do Abraão. Eu vou logo para essa parte aqui, que fica para o outro texto que nós vamos formar da questão Abraão. Abraão, como eu falei anteriormente, foi citado como o pai das nações. Tudo bem. Se Abraão é o pai das nações, como é que fica a questão do hebraico paleoarcaico? Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, que essa enxertação do Abraão como pai das nações, ela tem o sentido exatamente de abafar a língua hebraica. Por quê? Porque a geração de Abraão, eles vão se chamar abraâmicos, tá? Mas a nação dos hebreus, eles têm que ter a origem do hebraico. No momento que criou-se a ideia de que Abraão era o pai das nações, então ali tira o foco exatamente do hebraico. Qual é o objetivo de Satanás? Era esse, tirar o foco do hebraico paleoarcaico. E aí ele enxertou mais o aramaico como se fosse o hebraico. Hoje você fala de hebraico e as pessoas dizem, eu já entendo, eu tenho estudado o hebraico há muito tempo. Que hebraico você está estudando? Não é fácil você adquirir o hebraico paleo no tempo que estamos. Por quê? Porque Satanás procurou exatamente extinguir, tá? Para que você não saiba onde ele anda. Aí muita gente começa a estudar o aramaico e diz que é o hebraico. Por exemplo, falando no aramaico, o nome de Mateus, como eles falam, Matitialro. Bom, ainda tem o nome de Ialro aí, pelo menos, né? Mas o nome dele chama-se Manialro, tá? Outros e outros que foram trocados o nome, que não tem Ialro, mas tem a sigla UL, como Cafos, né? Cafu-Ur. Ele tem a sigla. Isso foi tirado e colocado nos profetas uma sigla de El. Tá? El é a sigla do deus cananeu Baal. É um deus que tomou conta do coração das nações. Até os próprios hebreus também andaram sacrificando seus filhos a esse deus. Então veja bem, Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz, ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Qual seria esse idioma? Você sabe me dizer? Com certeza era o hebraico, tá? O hebraico, derivado do nome Eber. Eber, eu fui atrás das origens de Eber. Muita gente falava, antes de eu ir atrás, fala, não, Eber é filho de Noé, Noé no popular, né? Não, ele não é filho de Noé. Eber, ele realmente tem uma origem de um outro cidadão. Eu vou ver se eu fiz aqui. Esse cidadão é chamado, deixa eu ver. Peleg gerou Abraão. Não, é de Eber que eu quero. O pai de... viveu Selá. Viveu Selá depois que gerou Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E viveu Eber, depois que gerou Peleg, 400 anos.
E 30 anos ele gerou filhos e filhas, 430 anos. E viveu Peleg 70 anos e gerou Abraão. Tá vendo? Gerou também a Naor e a Harã. Então veja bem, aqui está a origem de Abraão e a origem de Éber. Quando se falava desse assunto, antes de eu pesquisar para ver de perto, a gente dizia, não, Éber é filho de Abraão. Aliás, é filho de Noa. Está bem longe, a geração está bem longe de Noa. Quer dizer, é descendente, mas longe. E Abraão? É um descendente também bem distante de Éber. Aí diz, ele é o pai das nações. É claro que de Abraão foi gerado as tribos, as 12 tribos. É aqui que entra a nossa curiosidade. E eu vou continuar porque já está longo esse áudio aqui, tá? Na próxima a gente continua o assunto.